Bem-vindas a mais um bate-papo de terça-feira sobre saúde natural, inteligência emocional e propósito de vida. Esse é um espaço para nós mulheres, especialmente, e claro, para todos os homens, companheiros que queiram compartilhar nossa jornada. Refletirmos sobre quais são os caminhos para que a gente possa encontrar o nosso propósito de vida. Como chegar lá? O que é propósito de vida e qual a importância dessa realização no sentido da nossa vida? Hoje nós vamos conversar sobre como tratar a ansiedade. Remédios resolvem? Resultam em uma solução sustentável? Esse é um tema que envolve tanto o assunto saúde natural, quanto um tema tão contundente aqui no nosso bate-papo, que é a inteligência emocional. E que para algumas de vocês pode não ser um tema muito claro de compreender na sua abrangência e importância. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que acontece para que uma pessoa abra mão do recurso de um remédio para tratar essa sensação, esse estado de desequilíbrio que a gente chama de ansiedade. Para começar, a gente precisa entender que a grande maioria das pessoas hoje, quando está se sentindo em desequilíbrio, opta por procurar um profissional da medicina convencional. E a medicina convencional, ela é um arcabouço de técnicas e de olhares e de soluções pautadas numa visão de nós seres humanos que é bastante limitada. E aqui é uma crítica, mas uma crítica construtiva, porque a gente tem muito a agradecer e a usufruir da medicina, essa que foi construída e que é hoje oferecida através da alopatia. Especialmente no quesito diagnósticos, que é uma excelência, né, tecnológica e de experiência, de vivência, de como identificar o que está nos causando mal e em que estado nós nos encontramos. Porém, quando a gente fala de tratamento, essa medicina construiu toda a sua expertise em cima de uma visão humana que exclui, não considera, não acredita em algo que é mais do que provado e que é o eixo de compreensão das medicinas orientais, por exemplo, que é o entendimento de nós seres humanos, do nosso corpo, como não só um corpo físico, material, como também um corpo emocional, um corpo mental, um corpo anímico, cuja conexão entre esses corpos se dá através de fluxos energéticos. Quem de vocês já teve a oportunidade de ouvir falar ou de procurar um acupuntor, né? A acupuntura, medicina tradicional chinesa, né? Eu acho que dentre as medicinas orientais, talvez seja a que mais está acessível ao mundo moderno ocidental. E a medicina chinesa, né? Vocês já ouviram falar das agulhas, né? Da acupuntura, que são colocadas em pontos estratégicos do nosso corpo por um período de tempo, e cada sessão de tratamento se dá dessa forma. Pontos, né, marcados com agulhinhas, e você fica ali imóvel recebendo este tratamento que em princípio parece estático, mas internamente não tem nada de estático. É um tratamento de fluxo energético. Então, o mapa da acupuntura, ou do Duin, que é a acupuntura com a pressão dos dedos, por exemplo, ou do moxa, né, a moxa bustão, que também é o tratamento através de contato não físico com esses pontos, mas de contato via calor. Todas essas práticas consideram que ao longo do nosso corpo todo existem canais energéticos, verdadeiras linhas desenhadas desde o alto da cabeça até a ponta dos pés, várias linhas nas quais se encontram centenas de pontos como esses, que são os pontos energéticos que sustentam o equilíbrio energético do nosso corpo. É uma verdadeira magia e é uma verdadeira solução. Imaginem vocês que quando a gente vai a um médico e a gente está sentindo palpitação, está sentindo falta de ar,
está com problemas cardíacos, está com problemas de estômago, seja o que for, o médico alopata, ele não vai considerar esses fluxos energéticos como retratos de desequilíbrio no nosso organismo. E a medicina, por não considerar isso, ela aprendeu, a medicina alopática, ela aprendeu que para tentar ajudar uma pessoa, e essa ajuda é sempre com a melhor das intenções, mas dentro de um arcabouço de conhecimento restrito, a solução que foi estudada e que é oferecida é uma solução de tratamento de sintomas. Não é uma solução de tratamento de fontes de desequilíbrio. Então, o que a gente sabe? Que ao nosso redor, e você pode começar a perguntar ou observar na sua própria família, a grande maioria das pessoas faz uso de medicamento continuamente. Porque também se tornou uma prática e uma necessidade no mundo moderno, com todo esse turbilhão de problemas que eu não preciso elencar aqui, uma fonte ininterrupta de desequilíbrio emocional. E as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão muito doentes, né? E aí, o que o médico pode fazer? Como que ele vai tratar um estado de desequilíbrio que se manifesta dessas formas que eu falei? Ele tem no rol de soluções os medicamentos, os remédios. E aí a gente tem os ansiolíticos, os antidepressivos e todos os antes que a medicina alopática pode nos oferecer. Só que a gente também sabe que todas essas pessoas da nossa família, do nosso círculo de amizades, do nosso conhecimento mais indireto, que estão usando medicamentos de forma contínua, estão cada vez piores de saúde. Mas por quê? Né? Se você ainda não observou por você mesmo, você mesma essa situação, o que a gente sabe, pode provar, é que essas pessoas, quando começam a usar, por exemplo, um ansiolítico, esse ansiolítico, ele não está focado na causa do problema da ansiedade, ele está focado no efeito que a ansiedade causa no organismo. Então, essa pessoa vai ser sedada para que ela consiga dormir bem, para que ela consiga ter um mínimo de equilíbrio, que não tenha taquicardia, que não fique tremendo, que tenha a sua síndrome de pânico, por exemplo, controlada. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece ao longo dos dias de uso desse medicamento é que esse efeito vem junto com toda aquela cascata de efeitos colaterais que a gente já sabe. Um medicamento sintético que causa efeito colateral, por exemplo, no estômago. O estômago é um dos órgãos do corpo mais afetados por remédios alopáticos. E aí, porque a pessoa começa a ficar com crises de dor de estômago, com azias, enfim, outras sensações várias, ela precisa então começar a tomar o omeprazol, que é o clássico remédio para dores de estômago. E aí, tomando um ansiolítico e tomando o omeprazol, daí a pouco essa pessoa está tendo problemas de outras naturezas, como um rim que começa a ficar extremamente intoxicado, como urticárias que dão pelo corpo, enfim. Para cada pessoa vai surgir um outro efeito colateral, que para isso ser controlado, exige-se uma outra solução, que diante da medicina alopática é mais um medicamento. E é por isso que de vez em quando eu vejo chegar aqui na nossa casa, e para nós que somos naturalistas, que somos da escolha de soluções sustentáveis e, portanto, não tomamos remédio nenhum, quando chegam parentes, pessoas com as caixinhas de medicamento, e são caixinhas, né? Hoje, cada vez caixinhas mais modernas, de orifícios para você guardar medicamento, para não confundir qual que é da manhã, da tarde, da noite, qual que é da segunda, da terça, da quarta, enfim. Essas pessoas chegam com a caixinha, abrem a caixinha depois do café da manhã e tomam as suas pílulas numa tranquilidade, como se isso fosse uma coisa normal. E acabou se tornando aos olhos das pessoas uma coisa normal. Mas, gente, pelo amor de Deus, não é normal. E são exatamente essas pessoas que eu conheço que têm as suas caixinhas diárias, por exemplo, as que mais sofreram efeitos colaterais danosos durante a crise da pandemia. Só para dizer um aspecto dos efeitos dessa prática e desse entendimento da sua própria saúde e da vida, né?
Agora aqui a gente está com um surto, eu acho que não é só aqui em Oliveira, surto de dengue, gravíssimo. Pegou muitas, dezenas, centenas de pessoas e eu estou escutando que isso está acontecendo também nos outros municípios, até em Belo Horizonte. E nós não vamos parar por aqui, os surtos vão continuar. Mas o que nos interessa saber? Não é uma solução sustentável o ansiolítico, o antidepressivo, etc. e tal. E mais uma coisa a se observar, a gente tem 16 anos que está aqui vivendo no campo. Nesses 16 anos, enquanto nós nunca tomamos remédio de espécie alguma alopático para cuidar dos nossos desequilíbrios, que sim existem diversas coisas acontecendo, inclusive viroses fortes, inclusive Covid, inclusive gripes que se tornam perigosas querendo virar bronquite, outras tantas coisas. E nós nunca precisamos de um remédio de farmácia para cuidar disso, né? Então, aqui o que a gente foi vendo acontecer? Pessoas da nossa convivência do meio rural, ajudantes que vêm aqui prestar serviços de várias naturezas aqui na fazenda, especialmente as mulheres, usando antidepressivos há anos, às vezes décadas. Por quê? Porque o médico clínico geral, por exemplo, né, a maioria consulta o clínico geral, como não consegue compreender a fonte do desequilíbrio, um desequilíbrio que ele não consegue nomear, diagnosticar como A, B, C ou X e Z, ele receita um antidepressivo. Por quê? Porque em estado de desequilíbrio, cujas fontes são mais profundas, o corpo vai manifestando crises de ansiedade e estados realmente depressivos como consequência dos outros desequilíbrios. Aí a pessoa vai dizer, nossa, eu tô tão angustiada, eu não consigo mais fazer nada, eu não consigo trabalhar, não consigo dormir, a minha vida tá difícil. Aí o médico, você está deprimida, não é? Tô muito deprimida, doutor, então vou te receitar um antidepressivo e você vai tomar um antidepressivo durante um mês. Aí, ou mais, aí a pessoa volta, nada melhorou, muito pelo contrário, você vai precisar tomar esse medicamento continuamente para que você fique bem. E a pessoa aceita e a pessoa toma. E aí vem todo o círculo vicioso e negativo dos efeitos colaterais, que pedem mais antidepressivo, mais ansiolítico e mais os outros remédios todos para estômago, para coração, para pele, para urticária e etc e tal. Então, gente, eu acredito que muitas de vocês que estão aqui me escutando, se estão me escutando e se interessam por esse assunto, já devam saber disso. Eu não estou aqui cantando a pedra, né, nova para ninguém. É só mais uma chamada de atenção, porque esse é o arcabouço teórico, sensorial, para que a gente acorde para observar em nós que nos sentimos seres mais conscientes do que isso, a repetição inconsciente de um certo padrão de aceitação e comportamento diante dos nossos próprios desequilíbrios físicos e emocionais. Quem de vocês aí, por acaso, nesse momento está tomando um ansiolítico? Quem, por exemplo, está tomando um antidepressivo? Ou quem pretende tomar, ou já pensou na possibilidade de procurar um médico para tratar a sua ansiedade, a sua depressão? Por que eu estou contando toda essa história? Porque o nosso assunto em questão é: ansiedade pode ser tratada com remédio? E diante dessa apresentação, a gente pode aqui concluir naturalmente que não, ansiedade não é tratável com remédio. Depressão não é tratável com remédio. É controlável, entre aspas, de uma forma estável, aparentemente, e extremamente instável, profundamente. Então, que soluções nós temos, Larissa? Ok, eu entendo que eu não devo tomar um medicamento, que é muito forte, muito perigoso, então eu tenho que procurar ajuda psicológica. É um caminho secundário bastante interessante, né? Então, aí temos toda a família dos psicólogos, analistas, para ajudar você ou essa pessoa a entender por que ela está
vivendo este processo e ajudá-la a devagar tomar posse do próprio eixo e sair disso com uma atitude diferente, certo? Ótimo, é uma solução bem mais sustentável. Mas eu, Larissa, sou profissional de inteligência emocional BioFlow. E eu quero apresentar para vocês uma outra perspectiva. A perspectiva de que a nossa mente precisa muito ser cuidada, compreendida e trabalhada. Então é muito bem-vinda a ajuda profissional de profissionais da área de psicologia. Só que a nossa mente, ela tem uma mania, um hábito, que eu já falei em outras lives aqui, eu tenho falado muito sobre esse assunto, que é extremamente delicado, porque a nossa mente mente. Ela mente para nós com a melhor das intenções, que é nos poupar de dor e nos ajudar a sobreviver a dores que são profundas e difíceis demais de encarar. E como que ela faz isso? Nos colocando uma máscara, eu já falei dessa máscara aqui na live de sábado, que é a máscara da mentira pessoal, que é uma máscara que faz com que a gente se coloque diante da vida de uma forma a não enxergar em nós a origem mais profunda dos nossos desequilíbrios e, portanto, a gente está no mundo conseguindo lidar com as nossas dificuldades, missões, desafios diários com um certo eixo emocional. Só que, por trás disso, a origem primordial das nossas dificuldades emocionais mais sérias não é tratável pela avaliação e pelo controle da mente, né? Para que a gente consiga se curar de emoções limitantes, aquelas que doem mais e que são as que provocam os desequilíbrios físicos também, a gente precisa ir muito mais fundo e ouvir finalmente o nosso próprio corpo físico. Então, na inteligência emocional BioFlow, o que nós sabemos pela prática diária é que todas as vezes que nós vivemos situações de dor, situações emocionais difíceis, desde a gestação, desde que estamos na barriga da mãe, os primeiros anos de vida, até hoje na nossa vida de adultos, todas essas experiências causam reações físicas em primeira instância. Elas ficam incorporadas, registradas no nosso corpo físico e têm efeitos imediatos e muito fortes na nossa respiração, que ao longo do tempo vai sendo adoecida, limitada, bloqueada, impedida de forma definitiva. Definitiva quer dizer, não é que não tem retorno, mas aquilo vai virando uma carcaça neurótica que se transforma em tensões musculares, em tensões energéticas, lembra? Nos nossos canais de energia. A energia não flui mais, a respiração não flui mais. Então, cada vez eu tenho menos condições de lidar com as dificuldades que surgem no dia a dia. E é por isso que a gente tem como eixo desse trabalho a consciência corporal. E a partir dela, a consciência emocional, para que a gente entenda de onde vem a origem mais profunda das nossas dificuldades emocionais e como curá-las. Então, remédio não é solução sustentável. Remédio é tratamento de sintomas. A área da psicologia é uma solução. Ela é sustentável até certo ponto, mas ela não vai eliminar as fontes mais profundas que vão continuar gerando as dificuldades emocionais que se manifestam especialmente para nós em forma de ansiedade. E a ansiedade, além da fonte emocional mais profunda, que precisa ser desvelada e tratada de uma forma diferente, porque o ator principal nesse processo não é a mente, é aquele que tem sido abafado, controlado e não ouvido uma vida inteira, que é o nosso corpo. Mas por que, Larissa? Por que a gente não ouve o nosso corpo? Eu tenho vontade, eu tento ouvir. Mas você não foi educada, educado, treinada, incentivada, conscientizada a ouvir o seu corpo. A gente até ouve falar, parece que, não tem essas teorias? Não adianta o corpo sussurrar. Não adianta o corpo tentar falar com você. Às vezes não adianta o corpo gritar com você, você continua não ouvindo.
Porque quantas pessoas eu conheço ao meu redor que têm dores de estômago horríveis, insuportáveis, e vão comprar remédio que o médico mandou, omeprazol, remédio para tratar esqueci o nome agora, né, da bactéria do estômago, H. pylori. Ah, não, se eu não matar minha H. pylori, minha dor de estômago não vai resolver. Mas a H. pylori não é a vilã dessa história. Ela só está no meio do caminho. Então, mesmo sabendo que, não tem as anedotas, Deus está falando com você, Deus sussurra, Deus grita, Deus põe um megafone e você não escuta, até que um dia você, pum, sucumbe. Aí você vai dizer, meu Deus, fui vítima. Não, você não ouviu. Esse ouvir, esse sussurro, já é o corpo falando com você. Quando você está com uma dor de estômago, o corpo está berrando com você. E você não consegue olhar para isso e pensar, poxa, o que será que está por trás da minha dor de estômago? Realmente? Será que é só a gordura que eu estou comendo? Será que é o excesso de leite e derivados? A minha ansiedade? Então, mas o que provoca a minha ansiedade? Né? Então, essas perguntas são essenciais. E quando a gente começa a ouvir o corpo, através de um processo de respiração, de fluir de energia, que a gente ensina, que a gente apoia para que essa energia te mostre no seu corpo onde está a fonte dos problemas emocionais, é um processo mágico, maravilhoso e muito profundo. Aí sim, a gente vai entender, por exemplo, que quando você nasceu, você teve uma dificuldade enorme, que você passou por um processo difícil e que gerou muitas emoções extremamente fortes, e quando você era um bebê, naquele momento, definitivas para a maneira como você se sente e enxerga a sua vida, como você se porta diante dos desafios e por que eles fazem com que você se sinta tão ansiosa diante deles, né? Então, remédios não são solução, tratamentos psicológicos são um apoio importantíssimo, mas não são suficientes para tratar a sua ansiedade. Olhando para o seu corpo, você tem mensagens relevantes e muito importantes se você quer realmente se curar. E como eu venho dizendo, o corpo físico não é só a fonte dos registros emocionais. O corpo físico é esse meio tão precioso através do qual nós vivemos, nós nos relacionamos com tudo que é a nossa vida. E esse corpo físico está conectado ao meu corpo mental, dos meus pensamentos, o meu corpo emocional, das minhas emoções, mas ele precisa ser alimentado, não só compreendido e ouvido, mas alimentado de diversas formas sábias. Então, além de me curar, entendendo a fonte da minha ansiedade, eu também preciso ter uma nutrição consciente. Eu preciso entender o que nos meus hábitos contribui para a expressão da minha ansiedade. O que é que eu faço que agride o meu corpo, que intoxica o meu corpo, seja em nível orgânico de alimento, seja em nível de intoxicações sonoras, táteis, auditivas, né, como eu falei, sonoras, ou pelo nariz, ou pelas emoções. Todo esse tipo de alimento que vem através dos meus 5 sentidos é extremamente relevante para a manutenção do meu equilíbrio, dos meus corpos. Um chamado, gente, é para que você sempre coloque uma perguntinha. Será que se eu fizer isso, eu estou tomando a decisão mais inteligente? Será que realmente o que essa pessoa está me dizendo, eu acredito de verdade? Faz todo sentido para o meu corpo e para a minha alma essa solução que está me sendo oferecida? Porque se não é, você pode procurar alternativas, você deve se informar, né, experimentar, ver como que as outras alternativas que te oferecem se encaixam ou não se encaixam nas suas sensações e na sua percepção mais sutil, o seu terceiro olho, especialmente você, mulher que é intuitiva,
se você está com uma briga entre as ações que você está tendo, as suas decisões, suas atitudes, com o que você pensa, especialmente com o que o coração sente, que lá no fundo alguma coisa está te dizendo que não é por aí, escute, porque isso é uma das formas sábias do seu corpo conversar com você. E fica nesse estado de percepção de, isso é muito zen, isso é coisa de gente, né? Zen é a palavra que mais explica. Parece que o zen é uma coisa pouco crível, que não é verdade, que é uma coisa de gente que viaja no mundo. Meu Deus, não, zen é uma coisa muito séria, né? As terapias holísticas que olham para o seu corpo como um todo, não tem, que são zen, que são holísticas, que é outro termo que é pouco compreendido, são extremamente sérias e muito mais responsáveis do que a alopatia. Então, ouça-se, respeite a sua intuição e busque caminhos que você entende, que você dá conta e que são para você. Mas não se contente com o pouco que não está te trazendo soluções. Este tema todo, todas essas práticas, todos esses questionamentos são os que me nutrem e que norteiam o meu trabalho há muitos anos, desde que eu vim para o campo. E é por isso que eu estudei fitoterapia, que eu estudei aromaterapia, que eu me formei como guia de respiração Bioflow, guia de inteligência emocional Bioflow. E é isso que eu quero passar para vocês como informações, como referências novas para vocês pesquisarem, quem sabe experimentarem, né? E se quiserem experimentar, eu vou oferecer aqui 2 caminhos através de mim, que é o que eu posso oferecer para você agora, e que ficarei honradíssima de te apoiar nessa jornada de tomada de consciência. Uma delas são as consultas de ressignificação emocional Bioflow, porque a sessão de respiração Bioflow, ela tem que ser presencial. É um processo de cura profundo que é feito eu com você, né? Mas para todas vocês que não residem aqui em Oliveira e que querem experimentar como que a inteligência emocional pode trazer inúmeras verdades escondidas à tona, a sessão de ressignificação emocional é feita online. E muito antes de ficar descrevendo isso aqui para você, se você tem interesse em entender, me chame ali também, aqui no site, no meu Instagram, Larissa Dolabella, você pode procurar mais informações e fazer contato direto comigo, tá, gente? Eu estou totalmente à disposição, ofereço essas sessões em horários a serem agendados com você. Mas existe uma outra solução iminente, está acontecendo e que eu quero te chamar para ela já. Eu lancei um desafio em grupo. O que é isso? É um desafio realmente, para que você desafie a sua ansiedade. Você desafie esse estado de desequilíbrio que você pode entender que é maior que você, mas não é. Você vai mostrar para a sua ansiedade que você é muito maior do que ela. Maior na força, no entendimento, na compreensão, na força de vontade, né, na atitude de mudar a sua rotina. Como que acontece o desafio? São 15 dias consecutivos, né, ininterruptos, de missões diárias que eu lanço para você, que são mudanças, novas atitudes, algumas coisas que você vai deixar de fazer, outras que você vai incluir, outras que você vai observar, outras que você vai tentar mudar na sua rotina diária, que levam a um controle da sua ansiedade, ou quem sabe, eliminação total. E essas missões englobam todos esses aspectos que eu falei. Englobam o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo anímico. Então a gente não vai olhar para o sintoma, nós vamos olhar para todas as causas que estão aí presentes na sua rotina e que precisam ser trabalhadas. Aqui na página do Instagram você vai encontrar todas as informações sobre o desafio. No link da bio você entra lá em Desafie Sua Ansiedade, você vai ter todas as informações sobre essa jornada, esse desafio que começa dia 6, no próximo sábado, até o dia 20. E durante todo esse período, o grupo de desafio vai trocar informações, impressões e experiências, porque como grupo, como círculo de mulheres, não só eu vou te apoiar, mas as suas companheiras de jornada. E eu também estarei o tempo todo, tempo integral no WhatsApp disponível para te apoiar
para que todas as missões sejam compreendidas e executadas melhor que elas têm a te oferecer. Vamos lá? E tô te esperando. Olha, eu sei que muitas vezes você pode já ter tido vontade de fazer algo, mas não deu conta, porque não consegue sozinha. E aí procrastina, não, depois, amanhã, semana que vem, mês que vem, e isso vai colocando o seu corpo cada vez mais em risco. Então o momento é agora, porque você não está sozinha, não precisa estar. Você tem o meu apoio e das companheiras de grupo. Estou te esperando, é já, não pode ser amanhã, amanhã não existe. Talvez o seu corpo não aguente mais tempo. Chame aqui, nós vamos conversar sobre quais são as soluções que te interessam. E, gente, mais do que tudo, reflitam, sintam, busquem alternativas, não se contentem com verdades que são jogadas para vocês, que são verdades dos outros, não são verdades universais. Observe qual é a sua verdade e seja fiel a ela. Gratidão mais uma vez pela sua presença nesse espaço que é zen, que é holístico, mais do que tudo, voltado para a sua saúde integral, para que você se encaixe no seu caminho de luz, no seu propósito de vida. Até a próxima terça-feira.